Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Vamos falar sobre liberdade de expressão primeiro? Liberdade de expressão. Então, começando agora, liberdade de expressão. Colocar água pra mim quando 3 minutos para Eduarda. Quantos minutos? 3? 3. Ah, tá. Ouvi 10. 3 minutos. Vamos lá. Uma dúvida que eu tenho, muito latente na minha cabeça, toda vez que eu vejo qualquer conversa, qualquer debate entre esquerdistas de N nichos falando sobre liberdade de expressão, fala-se muito sobre combater discurso de ódio, sobre combater discursos ofensivos, sobre combater o que N pessoas julgam ser fake news. A minha pergunta vai ser bem breve e vai ser muito objetiva. O que eu queria saber de você, Mandy, é por que vocês costumam achar que o desejo de certos grupos de nunca serem ofendidos é maior, é mais importante do que o desejo de outros grupos, aliás, do que o direito de outros grupos de expressarem a própria opinião? Pode dar um exemplo? N exemplos. Quando a gente fala sobre transfobia, sobre gordofobia, sobre misoginia. Eu não acho que o direito de uma minoria tem que se impor diante do que é o interesse e a necessidade da maioria. Justamente por isso eu defendo um poder da classe trabalhadora, que a classe trabalhadora é 99% da sociedade. Os bilionários, esses 5 possíveis trilionários na próxima década, são apenas 1% da população mundial. E sobre isso eu não vejo vocês falando absolutamente nada, porque vocês defendem um regime, uma forma de governo e um sistema que serve apenas, em primeiro lugar, a esse 1%, e não aos 99%. Agora, sobre defender o direito das pessoas, eu acho que é importante a gente debater aqui sobre o que foi o período da ditadura militar brasileira, que foi um período absurdo, tenebroso, obscurantista da história do nosso país. E eu não sei, Eduarda, se você já teve a oportunidade de ouvir, ler, conversar com as pessoas sobre os relatos daqueles que viveram a ditadura militar, mas eu já tive essa oportunidade. E eu já conversei em especial com Zé Maria de Almeida, que é o presidente nacional do PSTU, que foi um operário torturado pela ditadura militar, passou por uma situação muito triste. Ele não era militante, não era politicamente organizado ainda, no período em que ele foi preso. Ele era apenas um operário, um jovem estudante que foi conhecer a Liga Operária, que é a nossa organização lá nos primórdios, antes de se chamar PSTU. Ele foi conhecer a Liga Operária na cadeia. E ele foi torturado, e ele passou 40 dias nos porões da ditadura. E essa é a história de uma série de pessoas. Por exemplo, a Melinha Teles, que é uma militante ativista de esquerda, que ficou com a sua foto conhecida, infelizmente, porque é uma das fotos emblemáticas da ditadura, e ela foi torturada no DOI-CODE pelo Ustra, certo? Por que eu digo isso? Ustra, justamente o político militar que morreu impune, que foi usado pelo Bolsonaro como exemplo. Diante dos acontecimentos lá de 2016, no discurso, Bolsonaro exaltou o Ustra. E o Ustra vitimou esta mulher chamada Melinha Teles, assim como uma série de outras mulheres. Vou te trazer aqui os relatos. A Melinha Teles foi colocada para ser torturada na frente dos seus filhos e do seu marido. Foi colocada no pau de arara, sofreu choques, violência sexual, colocaram uma jiboia dentro da sala com ela, assim como a ditadura militar utilizou uma série de animais, ratos, baratas, cobras, para torturar as pessoas que estavam presas. Agora, na boa, isso não tem nada a ver com o que existe hoje no Brasil. Não tem nada a ver. Eu acho que quem é golpista deve ser punido, sim. Bolsonaro em primeiro lugar e aqueles que participaram do 8 de janeiro também. Acho que deve ser absolutamente punido. Agora, não me venha com esse mimimi de estamos numa ditadura. Porque eu não tô vendo Bolsonaro ser torturado com baratas de boia, rato, de forma alguma.
Não tô vendo nem ele, nem nenhuma das pessoas que participou no 8 de janeiro. Eu não tô vendo essas pessoas ficarem 40 dias desaparecidas num porão que ninguém sabe onde é. Eu não estou vendo essas pessoas sendo torturadas. Então, vamos falar de direito? Vamos falar aqui de democracia? Vamos falar aqui de combate às injustiças e às desigualdades? Você precisa, em primeiro lugar, falar sobre isso. Porque não existe injustiça maior do que essa. Não existe um crime, uma atrocidade maior do que foi o que aconteceu nesse período da história do nosso país. E vocês se calam sobre isso. Como eu disse antes, vocês criam uma realidade que não existe. Para vocês dizerem que existe ditadura hoje no Brasil, vocês precisam negligenciar e fingir que toda essa história que eu contei aqui nunca aconteceu. Perfeito. Vamos lá? Eduarda, pode começar, 3 minutos. Bom, primeiro só diz que não existe ditadura ou, no mínimo, um comportamento ditatorial de certos líderes aqui no Brasil. Quem se beneficia com esse tipo de regime, o que eu acho que claramente é o caso. Agora, será que você conheceu alguém do regime militar? Meu pai era um jovem na época do regime militar e o que ele conta é que a história era muito diferente da sua. Então você tem as suas referências e eu tenho as minhas. Agora, já que você quer falar de tortura e etc, e você desviou pra caramba, em nenhum momento você falou sobre discurso de ódio, que foi a pergunta que eu te fiz e etc. Vamos lá. Tem um corte que inclusive tá no seu perfil e você já assumiu esse posicionamento ou dessa forma ou de formas semelhantes em outros podcasts. Eu já ouvi você dizendo que o Hamas, por exemplo, é um partido político. O corte está no seu perfil. O Hamas é um partido político. Se for assim, se for pra gente fazer essa equivalência, então eu posso dizer que o Ustra, que você tá dizendo que era um grande, terrível torturador, era só um político também. Ou você vai negar todas as atrocidades cometidas pelo Hamas? Você vai negar os estupros em massa? Você vai negar os bebês assassinados? Teve literalmente bebê sendo posto dentro de forno pelo Hamas. Você vai negar que a galera do lado de lá literalmente condena homossexuais com pena de morte? Você vai negar os vídeos dos reféns tendo que cavar as próprias covas e sendo gravados pelos terroristas do Hamas e sendo postados na internet? Você vai negar que o Hamas usa a população palestina como escudo humano e se concentram dentro de escolas e dentro de hospitais para que qualquer um fique impossibilitado de avançar contra eles sem ser taxado de terrorista e de assassino de criança? Porque é isso que acontece. É semelhante ao que acontece dentro das favelas do Rio de Janeiro, por exemplo. O grupo que tá ameaçando o local se enfia covardemente no meio da população e aí qualquer retaliação que acontece vai ferir aquela população e eles sabem que vai ferir aquela população. E eles usam isso como moeda política. Então é muito engraçado você querer falar qualquer coisa do regime militar que só se instaurou por causa de grupos comunistas tentando trazer uma revolta armada pro país. Inclusive, Dilma Rousseff participou de atentado com carro-bomba e etc. Então, se você quer apontar culpados, a gente tem muitos culpados de lado de lá pra apontar também. Mas é muito engraçado você querer vir falar de regime militar e ter corte no seu perfil falando: o Hamas é um regime político. Ele é terrorista, depende do que você considera terrorismo. Estuprar mulheres, matar homossexuais e queimar bebês vivos é política pra você? Pronto. 3 minutos, Mandi. Não, deu pra perceber aqui que a fonte das evidências dela é o pai dela, né? Não são dados, não é ciência, não é história, não é a vida real. O meu pai não tá sendo estuprado na Palestina. São relatos individuais. Bom, Hamas. Sim, eu falei que o Hamas é um partido político, porque ele é. Não sei se você conhece um pouco mais sobre a história da Palestina e Israel. Pelo visto, você não conhece. É um partido político que elege pessoas. É o partido político que, neste momento, está eleito na faixa de Gaza, que é uma das regiões dentro da Palestina em que as pessoas estão submetidas às maiores atrocidades. Então, vamos falar das mulheres em especial e das crianças sendo torturadas e genocidadas na faixa de Gaza em especial, mas na Palestina de conjunto? Porque nas últimas semanas a mídia está falando um monte sobre a tortura através da fome. Existe uma série de crianças e mulheres em especial que estão falecendo na Palestina porque Israel, um estado ilegítimo que não deveria existir, que se construiu sob um regime colonialista de apartheid, exclusão e genocídio, Israel está negando a chegada de ajuda humanitária.
Como é que você explica isso de acordo com a sua posição política? Você é contra a ajuda humanitária para as crianças? Você é a favor que as crianças da faixa de Gaza morram de fome? É isso que você está dizendo aqui? Porque quando eu disse que o Hamas era um partido político, eu estava atestando um fato da realidade. Não estava dizendo que eu concordo com o Hamas. Inclusive é curioso, porque como a sua mentalidade está 100% voltada para os cortes que você vai fazer para a internet, você, no início do debate aqui, teve uma conversa comigo que eu te disse que eu não tenho nada a ver com o Hamas, mas você já está com o script 100% pronto aqui para o debate, aí você tem que chegar e falar uma coisa que você sabe que não é verdade, que eu tô com o Hamas, etc. Eu te disse que só tem um partido da esquerda brasileira hoje que defende, coloca camiseta, usa a bandeira do Hamas. Não vale nem a pena falar o nome desse partido. Mas estamos diante de uma guerra. É uma guerra. Uma guerra tem dois lados. Um regime colonialista de apartheid tem dois lados. Ou você está contra ou você está a favor. Eu estou contra o apartheid sendo levado adiante pelo Estado ilegítimo de Israel. Eu estou contra. Isso me coloca do lado de todos aqueles outros que também estão contra. Isso significa que eu defendo politicamente a mesma coisa que os outros que também estão contra defendem? Evidente que não. Se você se baseasse em fatos e não em evidências individualizadas e coisas contadas individualmente por membros da sua família, você saberia 10 disso. segundos. Opa. O que eu sei é que a Mandy disse aqui, repetiu, que então o Hamas é um partido político eleito democraticamente. Galera, Hamas é democracia. Esse é o exemplo de democracia deles.